Olá pessoal, sou Júnior Penaforte, do canal Júnior Penaforte, e hoje nós temos um assunto bem interessante: saneamento básico. E para falarmos sobre saneamento básico, eu estou aqui com Naila, que é engenheira sanitarista e ambiental. Sanitarista ambiental. Ela vai me dizer o que é essa profissão e o que é que ela faz, o que é que ela projeta para as cidades. Certo. Obrigada pela oportunidade. Eu sou a Naila, sou engenheira sanitarista e ambiental. Eu trabalho na empresa Evolu Ambiental, Engenharia e Consultoria, que é uma empresa do Paraná e que atua aqui no Ceará também, assim como em outros municípios do país, outros estados do país, para levar um pouco do nosso conhecimento, do nosso trabalho, que é promover, ajudar os municípios a melhorar em saneamento e meio ambiente, né? Então hoje, especificamente, a gente está aqui no município de Horizonte, realizando a audiência pública para apresentação do diagnóstico técnico participativo. Então, como esse trabalho, que é um plano, como todos os planos, ele tem que ser construído com a contribuição técnica, tanto dos técnicos da prefeitura, quanto dos técnicos que vêm para somar, para dar esse apoio. No caso, somos nós da empresa de consultoria que viemos para somar com os técnicos do município, e junto à população, que tem que participar desse processo, que ele é participativo. A população tem que vir e dar a sua contribuição, né? Igual nós fizemos hoje, que foi super produtiva. Fizemos essa apresentação do que a gente diagnosticou, como tanto deficiências quanto as potencialidades, né? O diagnóstico não é só para retratar o que não funciona no município, mas sim também o que está funcionando bem, que eles têm que continuar funcionando, tem que ser produzido em outras localidades. Apresentamos um pouco do que a gente levantou e a população participou de uma forma bem produtiva, acrescentando e somando e falando mais do que é mais crítico, né? O que precisa melhorar, o que está funcionando bem. E essa participação é que a gente briga por ela, porque as pessoas, muitas vezes todos nós, criticamos lá fora e não vemos aqui, na hora que o debate é aberto, a gente também participar. É bem típico do brasileiro. É bem típico do brasileiro. O que fazer com isso aí? As informações que você traz, desde da captação da água, a gente vê como é que a cadeia do saneamento básico não é só esgoto, não é só aquilo que está enterrado. Exatamente. É muito comum quando a gente pensa em saneamento, já associa esgoto. E o esgoto é, sim, um dos eixos do saneamento, mas saneamento básico são 4 eixos, que é o esgotamento sanitário, que todo mundo já relaciona direto, mas o abastecimento de água também é o eixo de saneamento, assim como o manejo de resíduos sólidos do lixo, desde a coleta até para onde ele vai, a destinação final, que tem que ser adequada, tem que ser um aterro sanitário, tem que ter coleta seletiva, tem que ter esse fator também, e a drenagem de água das chuvas, né? Então são esses 4 eixos que são saneamento. Eles são totalmente relacionados entre eles e por isso que são trabalhados juntos. Sim. O trabalho nosso do plano de saneamento, que a gente está fazendo aqui no município de Horizonte, e tem uma expectativa de desenvolvimento de 8 meses, esse trabalho é um trabalho longo, denso, em várias fases, todas elas envolvendo a participação popular, é fazer esse retrato do município, que é o diagnóstico, que é o motivo que nos trouxe hoje, para a gente poder conhecer tanto as deficiências quanto as potencialidades e fazer um planejamento para os próximos 20 anos, para ver como o município tem que investir, quais são os projetos, quais são os programas, quais são as ações, para que em 20 anos a gente busque a universalização do acesso ao serviço de saneamento. O que é isso? É o panorama ideal, é o 100% de água tratada, toda a população tenha na sua torneira água tratada de qualidade, que todo o esgoto gerado, resultado desse consumo de água, seja coletado e destinado para uma estação de tratamento de esgoto, que todo o lixo que a gente colete, que a gente gere menos, todo o lixo que a gente gera, né, e que a gente passe a gerar cada vez menos lixo, isso com campanhas de educação ambiental, que são necessárias, mas que todo esse lixo que a gente gere vá para uma destinação adequada, vá para um aterro sanitário, que a gente em casa faça a nossa coleta seletiva, que uma associação, uma cooperativa de catadores utilize desse material, né, que é fonte de renda para muita gente que vive desse material, que tem um valor econômico muito grande. E a gente não pode fazer como a gente faz comumente, que é deixar esse material ir para um aterro sanitário, virar soterrado, soterra dinheiro, né? O lixo tem com dinheiro. E a gente muita gente vive disso. A gente vê até em filmes, em programas, em outras reportagens, pessoas realmente tirando dinheiro dessa coleta de lixo, catando lixo. Como fazer para informar essas pessoas, né, nas cidades, de uma maneira geral? Educação ambiental. A educação ambiental. Parte da educação. Educação ambiental
nada mais é do que educação, a gente saber que é responsabilidade nossa, sim, também é responsabilidade do poder público, né? A prefeitura tem que oferecer esse serviço e muitas vezes oferece, muitas vezes tem que melhorar. Hoje nós vimos que o Horizonte tem uma situação bastante positiva, principalmente comparado aos municípios, mas tem muito que melhorar, assim como todos. Mas a população faz parte desse processo de uma forma muito importante, principalmente quando a gente fala em gestão de resíduos sólidos, né? O lixo, ele é de todos, a gente que gera, a gente tem que ir na fonte separar, ver o que é reciclável, o que ainda pode virar, né, uma embalagem plástica, ela pode ser processada e voltar a ser uma embalagem plástica com um líquido dentro, com refrigerante, com ser diversos materiais, né? Então, Naila, quando você me disse que a população, a conscientização da população é importante, eu queria que você agora desse uma palavra diretamente para a população, porque nós vamos divulgar esse vídeo. O que é que a população pode ajudar nesse momento? A população tem que assumir a responsabilidade para si. A gente tem que saber que nós somos parte desse processo, nós somos responsáveis, né? A gente tem que economizar água, sim. Se interessa se tem bastante ou se não tem. Ah, mas eu estou pagando. Tudo bem, todo mundo está pagando, mas temos que gerar menos para que o outro possa ter acesso também. O esgoto que a gente tem, se você tiver a chance de ter passando na sua frente, da sua casa, uma rede de esgoto, faça a ligação. O município está investindo muito, a CAGES, junto com a CAGES, o governo do estado está investindo muito em obras de saneamento básico, especificamente em esgotamento sanitário, né? Construindo uma estação de tratamento de esgoto que vai ser capaz de atender toda a população, fazendo rede em toda a área urbana do município. Mas se eu me negar a ligar, não vou ser beneficiado, vou continuar contaminando o chão, o solo, contaminando o lençol freático, causando doenças, sem nem saber. E às vezes continua reclamando. Então, nós temos que, enquanto cidadãos, fazer a nossa parte, assumir a responsabilidade, que é muito grande e é parte nossa, porque senão município nenhum vai se desenvolver. Essa lei, eu queria que vocês dessem uma palavra rápida sobre a lei, né, é para todo o país, todos os municípios, não é para o caso de Horizonte. Essa é a lei que é 11445, ela foi aprovada em 2007, é uma lei federal, e ela traz, é um marco regulatório de saneamento, conhecido dessa maneira, porque ela traz as diretrizes para saneamento, e é realmente fantástico, é o que o país precisava desde então para poder passar a exigir e botar modos de fazer para gestão de saneamento básico. Desde 2007 passou a acontecer. Então, dentre as diversas diretrizes que essa lei nos dá, ela exige que todos os municípios do país elaborem o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é o que o Horizonte está fazendo nesse momento. Esse ano 2015 está construindo o Plano Municipal de Saneamento Básico. Qual é a penalidade disso? Tem algumas, né? Primeiro que o município que não se planeja para executar as ações, gasta mais, porque faz ações que não deviam ser feitas naquele momento, depois tem que refazer, tinha que ter feito tal coisa antes, não planejou, né? Na vida pessoal nossa é assim. A gente não se planeja, a gente vai apanhar um pouco mais para atingir o objetivo. Mesma coisa no município. E, além disso, essa lei ela exige que todos os municípios do país elaborem o Plano Municipal de Saneamento Básico, como, no caso do município que não tiver, a penalidade maior vai ser que não vai receber acesso, não vai ter acesso a recursos do governo federal. Então, isso a partir de agora, 31 de dezembro de 2015, todos os municípios do país têm que elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Isso é definido pela lei, que é a diretriz principal, né, o marco regulatório de saneamento, que é a Lei 11445, que foi instituída em 2007, e ela dá todas as diretrizes de como os municípios, os estados, até mesmo o país, têm que fazer a gestão do serviço de saneamento, e diz também que todos os municípios têm que elaborar um plano de saneamento. Sobre a penalidade dos municípios que não tiverem esse plano concluído, votado, aprovado, né, com a lei construída, até 31 de dezembro de 2015, até o fim desse ano, municípios que não tiverem isso concluído não vão ter acesso a recursos do governo federal. E o governo estadual também já passa a adotar o plano de saneamento como principal projeto de orientação. Né? Então, para acesso a recursos, o plano de saneamento está sendo bastante exigido. Já está, mesmo antes da vigência da lei, né, que é do prazo encerrado, vamos assim dizer, que é 31 de dezembro de 2015, isso já está sendo exigido. Então, o Horizonte, por exemplo, a gente pode dar um exemplo, que é o que nós estamos agora, o ano que vem está em vantagem sobre muitos outros municípios, porque
menos da metade do país elaborou, concluiu já o plano de saneamento. Então, esses municípios que tiverem isso vão sair na frente nesse processo de melhoria, investimento em saneamento. Então, parabéns Horizonte. Aproveito esse espaço para chamar a população, né, para as próximas reuniões. Até a população e os prefeitos que não cuidaram disso. Diga aí a sua empresa e o seu site. A empresa é Evolua Ambiental, nós somos do Paraná, em Londrina, atuamos em todo o Brasil. O site é www.evoluambiental.com.br. À disposição. Mayra, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.